como é que vocês estão? Tudo bem? Dizendo você que nessa correria louca danada eu consegui fazer e não dá para você ter que tanta correria que eu fico assim, eu estudo 1 hora, programo 15, estudo 1 hora, programo 15, fico assim, estudando o tempo inteiro. E saiu essa aplicação. Essa aplicação não é o site viagemastral.com, tá? É uma coisa à parte. Isso aí é um curso mesmo, um curso que vai fazer parte da aplicação. O que eu vou fazer? Depois eu vou pegar a aplicação e vou fazer mesmo estilo que está isso tudo que está aí, tá? Vou mudar a aplicação inteira. E o curso Viagem Astral vai fazer parte do site viagemastral.com. Então vai ser um projeto por depois. Para as férias eu vou terminar esse curso, tá? Eu já tenho é um trabalheiro danado, cara. Sinceramente, eu gravo, passo o dia fazendo edição, quando dá, né? Aí depois eu faço a técnica, eu gravo de novo, eu passo o dia, então eu planejo, tá tudo planejado, então bastante trabalhado, mas bem legal. É uma energia muito forte, tá? Isso, né, tem uma energia muito boa, muito forte, assim, eu não estou me sentindo extremamente guiado, assim, bem gostoso. Isso aí é a consequência de, pelo menos, aquela velha história, né? De alguma coisa para ganhar, né? Ganha-se essa sensação gostosa, e é muito, né? Estou fazendo o melhor possível para a aplicação ficar mais legal, mais leve possível, tá? Tem sido muito melhor que a outra, eu não esperava que assim fosse, parece que tudo que eu fiz hoje está melhor, está bonitinha a aplicação com esse acesso aqui, tão bonitinho, ó. Fundamentos, você acessa o curso aqui, né? Vamos daqui que é mais gostoso de ver. Aqui começa o curso ali em cima, aqui tem as coisinhas para você fazer. Cara, sabe quantas pessoas estão fazendo o curso já em um dia? Fazer um dia, 2. Quantas pessoas se cadastraram? Olha aqui. Olha o poder do negócio. 2.084 usuários fazendo o curso, matriculados. Em 2 dias. Que incrível, velho. O poder da movimentação energética é uma coisa impressionante, né? Muito bonitinho. O que a gente consegue fazer? Como essa energia circula, né? Impressionante, né? Tá lá, cara, e quando eu digo aqui, ó, nós estamos conversando aqui agora, olha a página inicial que eu feed, ó. Olha aqui, fazer o que eu tô falando, ó. Há menos de 1 minuto, Felipe Alves concluiu isso aqui. Há 3 minutos, João Santana. Aí vai embora, cara. Aí você vai subindo aqui, ó. Ó, ó. E a galera postando relatos aqui. Algumas coisas, tem que agir. Muito massa, velho. Vamos embora. Vou deixar aqui hoje o aviso do curso, tá? E vamos começar esse tema de hoje, que, para não ser desonesto, esse é um tema muito forte, tá? Lembrando que às vezes a gente traz temas de todos os tipos. Esse é um tema que a gente precisa entender. A parte da compreensão desse tema é por que um ser... E assim, eu não sabia o que era. Você viu a imagem que eu fiz aqui? É porque está no outro computador. Eu fico programando no outro. Mas você vê a imagem que está aqui? Esse ovoide que você viu aqui foi isso que eu vi. Porque eu pensava que era um ovo. Mas não é um ovo. É uma bolha esmagada no chão. E isso eu vi algumas vezes, mas eu nem sabia o que era aquilo. Tipo, no astral tem umas coisas tão loucas. Quem indicou esse tema eu vou botar aqui, tá? Foi a Bai Camila. Deixa eu colocar aqui pra gente colocar de forma justa o nome da pessoa. Se foi indicado foi pego pela Carita. Deixa eu ver aqui. E quando eu vi, algumas vezes eu vi, mas eu nunca me liguei que aquilo era o ovoide. Assim, é um troço que nem parece... Cara, você não sabe o que é aquilo. Parece outro ser, não parece um negócio com vida da forma como nós entendemos, entendeu? Ela parece... Eu digo assim, é como se você passasse na frente de uma coisa e fosse uma coisa realmente... Sabe uma coisa meio nojenta? Cara, cadê, velho? Peraí. Eu vou explicar direitinho, tá? Vou fazer uma analogia bem legal para a gente conseguir entender. E aí dá para entender agora. Quando você começa a pensar, eu fui pensando há muito tempo que eu penso sobre isso, tá? Essa aqui, ó. Quem indicou, estou fazendo salvo, estou sempre acompanhando tal, eu gostaria que você fizesse um vídeo falando sobre a Javé e tal. Não é esse não, rapaz. Javé o quê, rapaz? Enfim, eu vou falar sobre o Void. Esquece o Javé. Another day, another life. Seguinte, imagine o seguinte cenário. Qual é o limite para a desarmonia
aqui. Qual é? Qual é o limite para a desarmonia humana? Vamos conversar sobre isso. A gente precisa entender como que um ser fica assim. Já velho é um cara quando na Bahia o cara vai ficando velho. Já vai, então já vai embora. Já vai, velho. Já vou. Qual é o limite? O quanto uma pessoa pode se deteriorar fisicamente aqui? Quanto ela pode ficar acabada? Ela pode começar a usar drogas. Já viu? A pessoa vai começando a usar drogas. Vai ter fotos de pessoas que usavam drogas antes e depois. Ela vai ficando acabada, vai ficando magra, ficando sem cor. O sistema imunológico vai funcionando mais, vai ficando, pode não se cuidar nada, ela pode pegar diabetes, começar a perder por causa da questão de partes do corpo, não funcionar mais direito, por exemplo, não se cuida, então ela vai deteriorando. Ela pode pegar, por não se cuidar, uma doença, uma hanseníase, alguma coisa, e aquilo consumindo ela vai diminuindo, ela vai perdendo eu estou falando no sentido não só físico, psicológico, mas fisiológico, físico mesmo, físico. E, lógico, vai construir a parte fisiológica junto com a parte psicológica, mas aqui ela vai morrer em algum momento. Ela vai deteriorando. Gizem, obrigado por vir amiga, ajuda muito na faculdade, ajuda muito no projeto, ajuda você ver, ajuda em tudo. Eu me esforço, creia. Eu tenho exatamente o que eu preciso e dentro do que eu preciso, acredita no que eu estou lhe falando, eu não minto, velho. Sobra muito pouquinho depois que eu faço todas as coisas que eu preciso, mas dá para pagar o site, dá para pagar a faculdade, dá para pagar a comida, sobra ainda para comprar uma pizzazinha e tem que juntar o próximo mês, senão não consigo rodar a roda, mas é melhor assim, eu sou feliz assim, somos eu e a Caritas, todo mundo fez cachorrinhos, os menininhos, somos felizes. Aí voltando. E aí até que ele perde a forma. Só que aqui tem um detalhe, perde a forma entre aspas. Ele chega num limite físico onde não tem mais a forma e ele morre. Morre, não dá mais. O imunológico vai embora, atinge um órgão vital, atinge um órgão nobre, né? Atinge algo que não dá mais para segurar. Morre. Aonde seria o limite disto no astral? Onde é que ele ficaria? Depois da morte. Se a morte não existe mais... Ou, quer dizer, se o cara não consegue mais deixar de existir, mesmo num corpo astral, e o corpo astral é um corpo que não deixa de existir, cara, o corpo astral, ele se deteriora de todas as formas que você imaginar. Eu já vi todos os tipos de ser, tem gente que, só para ter uma ideia, sobre plasmagens por consequência. Eu já vi ser deformado porque quer ser deformado, ele tinha os braços gigantão, os caras ficam com cara de monstro, já vi ser porque está desequilibrado, fica tipo isso aqui, que é muito comum essa aparência aqui no astral. Isso aqui, ó, é a aparência do astral mais comum do umbral. Morador do umbral, a sua aparência mais comum é essa daqui, é magrelo, com pele seca, pouco cabelo, tá? E fica assim, cara. Essa aparência é comum no astral. Quando plasma direitinho, fica assim, mas você não consegue ver direito. Aí quando você olha na frente, está tudo acabado do mesmo jeito. Então fica esse negócio, essa aqui é a famosa caolha. Não te conto a história, não queira saber. Esse é um outro episódio que você tem que assistir, tá? Nossa série. Mas tem ETs, por exemplo, que encarnam, aqui eu vi também fora do corpo, que não consegue se adaptar ao corpo, então o corpo astral ele não consegue se manter na forma correta, então sai um pedaço para um lado, acontece isso. Mas fica quieto aí. Tá latindo por quê? Não. Vou botar você, todo mundo para ver sua cara aqui, viu? Vai passar, vem cá. Vai passar vergonha. Tem... cara, as mutações astrais, tem seres que mutam o seu corpo por questões sexuais, então ficam com órgãos sexuais gigantescos, com os peitos lá, um negócio meio louco. E tem as pessoas, e tudo por questão de desarmonia, tá? Morou no umbral, a questão, ou não se adaptou ao corpo astral direito, por uma questão psicológica, ou o que for, o corpo ele não consegue se manter, ele se desarmoniza, cara. Só que acontece um detalhe. Essas pessoas desencarnam, algumas, elas começam a enlouquecer. Ao ódio, não consegue mais lembrar. A primeira coisa que acontece com o espírito no umbral é a insensibilidade.
ele começa a ficar psicopata, ou narcisista, ou tudo é engraçado, ou tudo não lembra mais de nada, começa a enlouquecer. Começa a fazer muita maldade, começa a criar o personagem da maldade, ele vira o próprio demônio, eles não são, mas viram seres assim. Esse processo vai causando uma reação em cadeia, porque pensa, deteriora, se você não ficar bem aqui, você vai deteriorando. Existe a deteriorização por questão de senescência, da idade. Certo? Isso é natural, suas células envelhecem, mas você vê que a pessoa está indo, né? É um velhinho, mas é um idosinho, tá lá, mas a pessoa se cuida, ela se alimenta direitinho, faz uns exercícios físicos mais ou menos, faz tai chi, ela vai levando a vida. Um dia o corpozinho dela, já por uma questão de não proteção do sistema imunológico, vai embora e com isso liberta o espírito. Eu não estou falando disso. Esse é um caso natural. Estou falando de casos em que há uma deteriorização por desarmonia mental. Quando você fica desarmonizado mental, existe uma hipótese dentro da medicina que pelo menos 50% das doenças são de origens mentais, emocionais, psíquicas. Pelo menos. Que 50% da população adoece principalmente por questões emocionais ou começaram a ter um processo de doença a partir de um pico emocional descontrolado. Não aguentou. Então, essa desarmonia, ela leva, e é reconhecidamente feita, a deteriorização física nossa aqui, tá? E esse é o grande problema, porque não adianta você medicar uma pessoa que está morrendo por dentro, porque ela não percebe, como assim? Ela não quer morrer, mas ela está em estado de desarmonia, está desarmonizando todos, o sistema imunológico não funciona direito. As células não conseguem fazer recurso, porque está tudo agoniado, o cérebro está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, não dá tempo de se recuperar, não dorme mais direito, aí começa a tomar um monte de remédio um em cima do outro, um remédio reage no outro, que dá um processo, efeito adverso, efeito colateral, não consegue segurar. Então a pessoa é um caminho meio que sem volta, ela morre numa polifarmácia, que nem a gente chama, com uma quantidade imensa de remédio, tentando curar o seu próprio processo interno. No astral, isso vai levando a um nível quase incontrolável, impossível, porque não tem fundo, não tem fundo. Primeiro que não morre mais. Eu vi um ser que tinha desencarnado com câncer, e na época, cara, isso faz anos, faz perto disso. Isso, para não ser muito distante, deve ter sido em 2004, eu morava em Salvador. Eu lembro onde eu vi na sala da minha casa, eu vi na frente do banheiro também, tem o meu banheiro e a minha cozinha, que não estava construída ainda. Era uma área de laje mesmo, assim. Só tinha uma cozinha, tinha um banheiro no canto, meu quarto lá de lá. Eu no meio vi um espírito que tinha um câncer, ele morreu por decorrência naturalmente de uma mutação celular, que é um processo fisiológico, por incrível que pareça, nós temos um processo fisiológico de evolução e assumimos a consequência por isso. Não é uma questão kármica, o câncer sempre, tá? Ele pode ser, mas não sempre. Os animais têm todos os cachorrinhos têm 50% de chance de ter câncer, 50% de chance de um cachorro ter câncer. Então eles não, se tem uma coisa que bichinho não tem, calma, e mesmo assim eles respondem um contrato da vida. O corpo está em mutação, se nasce aqui tem que assumir a consequência disso. Provavelmente é assim que acontece. Triste, mas é. E faz parte da vida. Lá o processo não tem fim, cara. O cara tava com isso aqui tomado, isso aqui dele era laranja e preto, eu nunca tinha visto aquilo, velho. O cara não conseguia respirar. Isso aqui dele não existia. Era isso aqui tudo, pescoço até aqui, tudo tomado. Isso que acontece? Quando você está no umbral, você está próximo à matéria. Então, o físico mais a desarmonia continua respondendo, entre aspas, aos processos de desarmonia. As células continuam em mutação, os processos não param. Então eu fiquei tão agoniado aquele dia, o cara estava sem ar, que eu tentei dar passo, mas estava morrendo, não vou mentir, de nojo do espírito na hora. Porque o cara veio para cima de mim, o cara estava aqui, ó. E eu tentando saber o que eu fazia, o cara vai me morder, vai sei lá o que é aquilo, não sei. E o mentor falando na minha mente, eu não via, né? Falou, não, dá um passe nele, ele está com falta de ar. Aí ele não conseguia respirar, eu peguei no peito dele, comecei a dar um passe, falei, calma, vai passar. O cara dormiu ali, sumiu, graças a Deus. O mentor levou para algum lugar. Que foi difícil aquilo. Imagine essa situação. Esse cara, ele é um cara que, se ele não sair do umbral, a situação desse cara, ele vai ser tomado. Porque o câncer faz isso. As células, elas começam a crescer para tudo que é lado, você imaginar. Chega uma hora que não tem mais como o corpo sobreviver, mas o astral não é bem assim. A gente não sabe os motivos que levam a pessoa a continuar
no astral, porque pode ser vários, mas em algum momento você vai ter um processo. Ou seja, as células do corpo astral também têm mutação. Uma das teorias dos ovoides é a mutação celular. Tipo assim, se uma célula que está em estado de mutação, ativada ali, mutada já, está crescendo, todo tipo de célula que existe, tá? Alguns tipos, crescendo. Chega uma hora que ela vai tomar tudo, vai virar uma bolha de tumor, ou de alguma coisa estranha, com uma mistura de líquidos. Isto é o que eu vi, só que caiu no chão. Era uma gosma no chão, que às vezes tinha olho, algumas vezes tinha rosto, e eu não sabia o que era aquilo, misturado com algumas coisas, ou não tinha forma. Então daí eu fui tentar entender as definições, não só pelas visões, as quais eu estou falando, mas pelos autores, os muitos existentes. Alguns, eu peguei uma definição mais ou menos medial, depois a gente vai desenhar os lugares. Segundo a definição média, um ovoide é uma consciência desencarnada que perdeu o padrão morfológico do corpo astral, reduzindo-se a um formato aparentemente oval, um gel. Mais especificamente, se você parar para pensar, muitas vezes me parecia uma placenta amassada no chão sabe, você pegar encher uma bexiga, encher uma camisinha de Vênus. E você enche ela de água, enche, joga no chão de uma forma molenga, ela mole, ela balança assim no chão. Foi isso que eu vi, entendeu? Ela era uma geleia no chão, só que ela esmaga de cair no chão, de a parte de cima, parece, não sei se é gravidade, alguma coisa assim, de ficar tudo no chão, só que aqui tem vida, cara, e não anda não, fica colado no chão, alguma coisa carrega isso para lá e para cá, vai chutando os seres do astral, ou ela tipo uma lesma andando por aí, não é um negócio que anda, um negócio, aí a gente não consegue entender a definição disso, porque morre, né, lá não morre. Aí, vamos lá, mais especificamente são espíritos com órgãos normais, retraídos, com falta de função, e eu acho que não é só falta de função, acho que existe um processo de mutação, o que é natural, velho. A cada 10 pessoas no mundo, umas 3 ou 4 vão ter câncer, velho. E nem todas vão, mas é comum, é uma estatística, isso é muito grande o processo, é grande o negócio. É muito forte. As pessoas estão vivendo mais com menos qualidade. A gente está uma geração nova aí que está vivendo mais e não entendeu ainda as coisas. A gente não sabe o que vai acontecer. Para mim, sério, uma das especialidades do futuro é a geriatria. A geriatria já deveria começar a pegar as pessoas a partir dos 40. Para começar, porque os caras vêm numa vida desequilibrada, chega aos 40, o corpo muda mais ou menos, muda um pouquinho já. E a pessoa não muda hábito, ela acha que ainda tem 20, 30, não vai ter mais. Então, a geriatria tinha que pegar aí para fazer uma prevenção para o cara chegar ali aos 60 tal, e começar e chegar bem, fisicamente bem, mentalmente bem. Né? Esse processo vai fazer com que esses espíritos, então, virem essas esferas, esse negócio estranho meu, bolhudo, que acontece. Morfologicamente, a média de todos os livros, eu vou falar de... Cara, o assunto é muito grande, tá? Uma massa psíquica compacta, temos tirado de vários livros aqui. Agregados vibratórios sem linhas definidas, resíduos mentais conscientes, aglomerados de força sem expressão fisionômica, focos de instinto primário, entidades que perderam o senso de individualidade, superfície densa e opaca, vibração curta e pulsante, campo áurico retraído ao extremo, centros de força reduzidos a núcleos, textura energética descrita como gelatinosa, por isso que eu falei que parece um gel. Cara, é uma placenta molenga com um troço dentro que você não tem ideia de... Parece um órgão meio dentro, parece que você pega um cérebro misturado com fígado, colocado dentro de uma bolha, e foi isso que eu vi. E você não sabe dizer o que tem dentro, é meio nojento, na verdade. Se você digitar aí bebê, placenta, é a coisa que mais se na internet, é a coisa que mais se bebê, sério, placenta. Bebê dentro de placenta. Digita isso e coloca em imagens. Eu vou dizer para você a coisa que mais se parece, eu vou botar essa imagem aqui, para você ver as coisas o que mais para mim se parece com o que eu vi fora do corpo. É isso aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui. Janela, parará, tchururu, pá. É isso aqui.
Isso aqui é exatamente o que eu vi, só que esmagado no chão. O que, se você parar para pensar, fazendo uma análise sobre isso, não tinha, o rosto aqui tá bonitinho, tá? Não é bem assim, não. Se você parar para pensar, nós, no processo de vida natural, nós nascemos assim, né? Dentro de uma placenta, dentro de uma coisa, nós vamos crescendo, desenvolvendo e vamos... Se você parar para pensar, em algumas esferas que o humano não consegue entender, porque as células, elas entram em mutação e começam... Talvez essa fosse a forma final de um câncer tomado completamente. De células que sobreviveram às suas formas, criaram, talvez, são hipótese. Ela regride, entre aspas, ela volta. Quer saber que uma das teorias das células, você sabe o que acontece com as células, né? Existe uma teoria que o câncer, na verdade, é um processo evolutivo, entre aspas, uma tentativa. O que acontece é que algumas células não conseguem resolver, a maioria consegue. Algumas células, elas voltam a um padrão meio que de células tronco, normalmente, e a partir dali elas não conseguem retornar mais ao ponto que estavam. Então elas vão embora. E uma das teorias dessa, a principal entendimento sobre os ovoides é mutação celular. Muta, não recupera mais e chega nesse nível. Então, por que não recupera? Onde é que estão os mentores? Infelizmente, velho, é difícil você pensar sobre isso, que não existe ajuda, existe. Mas é difícil você amparar seres em estado mental e existe um conceito do respeito. Estado mental totalmente perdido. É difícil você chegar para um ser que... Você nem consegue conversar com um parente bravo. Você não consegue chegar para o seu pai que toma goró e fala, pai, mano, ele vai brigar com você. Você não consegue chegar para uma pessoa que você gosta e fala, tenta brigar menos. Não quer brigar menos, não quer, rapaz, sai daí. Você não consegue conversar com um cara que está em depressão, você não consegue falar com um cara que fuma. Mãe, minha mãe fumou a vida inteira, cansei, mãe, para. Não ouve, eu não estou falando de loucura total, não estou falando de usar. Você conseguiria chegar para um cara que usa crack na rua e tirar? Então, estou falando de níveis em que a gente, às vezes, pensa onde é que estão os mentores, onde é que está a gente também, que a gente não consegue ajudar a família. Porque a gente é meio que... Nós achamos que tem que existir uma coisa que nos salva o tempo inteiro, nem a gente consegue. É preciso entender por que acontece. Tá? Então, o corpo astral, totalmente deteriorado. Um processo alto de desequilíbrio que a gente não consegue dizer o tamanho dele. Fica totalmente sem mais nenhum tipo de controle. Então, não tem mais... você não consegue conversar com um cara em estado de droga alto. O cara tá louco. Você tem que dar um jeito de... Não tem mais jeito. Tanto que a pessoa... O adicto em crack, para você ter ideia, o nível de recuperação é tão difícil. Ele está tentando achar formas... que é uma coisa tão abissal que é tipo de 10% a 15% só conseguem tentar se recuperar, e desses, bem poucos conseguem sair. Então a gente não sabe o que fazer ainda com essa turma. É um negócio tão louco que quem não sai mais. É de tão profundo que é isso. É porque a gente não tem ideia do peso disso. Tem uma história real. Como a gente tem que precisar tomar cuidado com todas as coisas que nós botamos as mãos, de uma mãe que viu a sua filha viciada em acho que foi K9, uma coisa assim. E a filha falou, filha, como é que você entrou nisso, filha? Você tem que sair disso, mãe, eu não consigo, me ajude e tal, eu não consigo. E a mãe, enfermeira que trabalhava, se não me engano, na estratégia da família, cuidando, às vezes, de pessoas assim. A enfermeira falou, a mãe dela falou assim, eu vou mostrar para você como que você consegue sair. A mãe dela foi e provou a droga da filha para mostrar que ela conseguia. E em uma vez que ela usou, ela ficou viciada, não conseguiu sair mais. Ficaram as duas, tiveram que ser as duas internadas à emergência. Tá vendo que coisa difícil que é. Por isso que tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente não entende, tá? Viu gente com dificuldade, velho? Sério, quer um conselho? Dá um passo atrás. Nunca fala, não sei o que, não faça. Passinho atrás, não sei, não entendo. Vou, Pai Nosso, me olhe, me encaminhe, que eu esteja bem. Humildade. O negócio é tenso, tá? Então você não sabe. Por isso que é muito difícil fazer isso. O termo ovoide apareceu pela primeira vez, aparentemente, em 1949, no 6º volume da Vida do Mundo Espiritual de André Luiz.
tá? A teoria, ele usou esse termo nesse livro, no livro Libertação. A primeira descrição dos ovoides na literatura foi espírita, mas não só. O termo ovoide já tinham sido descritos antes com outras nomenclaturas. O termo ovoide, que é o termo do título, está aqui. Extremamente detalhada, que está no livro. Ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas à personalidade sobre nosso exame, certas formas indecisas e obscuras. Assemelhava-se a pequenas esferas ovoides, cada uma um pouco maior com o crânio humano. Eles não ficam só desse tamanho, às vezes ficam desse tamanhozinho, assim, para você ter ideia. Deve ter hora que... Tão pesado que o negócio. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam o momento próprio ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao ato vital de personalidades em movimento. Existe eles espíritos se desequilibram tanto. Não é raro, não, viu? Esse negócio não é raro, não. Não é, oh meu Deus do céu, mas é uma porcentagem significativa, tá? De seres assim, tanto que o André Luiz está relatando vários. No livro nosso lá, tem determinado momento que no livro, eu acho que isso não aparece, aparece sutilmente, mas não aparece em outros lugares, que tinha uma mulher querendo entrar no nosso lar. Aí o cara falou assim para ele, ó, repare no corpo astral daquela criatura. Um monte de coisinhas escuras no corpo dela, umas manchas estranhas assim, né? Aquilo são espíritos que essa mulher trabalhava na clínica de aborto. São seres cobrando ela. Tá. Muito interessante de como não estava totalmente voltado, mas eu acredito que ele estava se referindo a esse tipo de coisa. Se você digitar também no Google sobre ovoides, tem eu fazendo a pesquisa, ó, não só hoje, mas muitas vezes eu fiz essa pesquisa. Você vai ver que tem um relato. Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui, ó. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar essa imagem. Cacau, você está querendo perturbar o FAQ hoje, né, mamãe? Olha essa imagem aqui. Eles ficam, às vezes, assim, no corpo das pessoas. Tá vendo? Eles se grudam no corpo, então foi isso que ele via. Eles pegam uma parte, eles ficam em simbiose em corpos, eles conseguem acessar, principalmente quando é um processo de desequilíbrio. Então, existem processos obsessivos em que as pessoas, obsessão dela, inclusive no astral, os espíritos continuam sendo obsediados no astral, tá? Você continua tendo perseguidores no astral. O processo obsessivo acontece depois da morte também, principalmente para quem fica no umbral, né? Mas você consegue. Existe uma outra coisa que não é o tema de hoje, que os espíritos, mesmo que têm obsessores, mesmo minha mãe foi recuperada, está na dimensão superior, entre aspas, né? Melhor do que aqui, superior à nossa, mas não no umbral. Ela deixou um espírito que a perseguia aqui. Minha mãe sofre processo obsessivo proporcional. Como assim se ela não mora uma hora? Mas existe só uma coisa que você não consegue se desligar: os seres conectados a você. Sejam família ou sejam processos obsessivos. Minha mãe sente o espírito várias vezes onde ela está lá. Tá? É um processo obsessivo sobre ela. É diferente de sofrer uma obsessão que nós sentimos aqui. Mas lembrando que a sensibilidade de um espírito é muito superior. Então, às vezes você está aqui, você sente aquele negócio assim. Tá? O que foi? Não, você está sentindo uma raiva horrorosa de mim agora, eu consegui sentir. Tenho certeza disso. Isso é garantido. Isso é lógico, isso faz sentido. Assim como elas nos sentem também. Às vezes está aqui, poxa, meu filho pensou em mim agora, me ofereceu um cafezinho, tá? Que gostoso. Elas nos sentem e também sentem os obsessores, tá? Então a ligação é muito forte, a ligação que nós temos com os seres, tá? Mesmo em outro lugar. E Evolução em Dois Mundos, em 1959, André Luiz também fala aqui: os órgãos dos perispíritos se voltam instintivamente para a sede mental, onde se localizam ficam definhados, tá? Quais potenciais de germe vivos entre paredes do ovo? Então os órgãos às vezes ficam flutuando, vira quarks, fica tudo aqui. Às vezes fica pequenos braços, às vezes fica só o rosto, às vezes fica os órgãos flutuando, às vezes desmonta tudo, então não dá para saber.
André explica também que inúmeros infelizes obstinados na ideia de fazer justiça pelas próprias mãos, confinados a esse vicioso apego. Processos obsessivos, ódios intensos levam também à deformação. É um dos motivos, tá? O que ele não explica fisiologicamente, anatomicamente o que acontece. Mas, cara, pense. Como que um órgão se deteriora? Como que um órgão perde a forma? Como que volta, fica... Em algum momento você vai perceber que essa migração celular, porque a metástase é isso, a célula sai de um lugar, vai para outro, só não tem outra explicação. Acontece um processo de mutação celular, tá? Só que não está sendo falado aqui. Domínios da mediunidade, o uso dos ovoides e obsessões. Conversemos. Descreve que os ovoides são usados em vários aspectos para criar infecções fluídicas, principalmente quando abrem espaço fluídico, quer dizer, energético, durante os assédios. Então, quer dizer, é possível que coloquem troços desses nesse sim, se você tiver conexão com eles, que são muito densos. Então, se você é um cara que está mais sutil, tranquilo, coloca cá e nem fica, cara. Não fica. Mas pode ser que em determinada fase de desequilíbrio os caras possam aproveitar para colocar perto de você ou grudar no seu corpo, para você começar a se sentir muito mal, porque eles estão totalmente desorganizados e são uma potência consciencial. É uma consciência desarmonizada que tem um padrão próximo a nós. Por ser o nosso próprio padrão, nós sentimos eles. Manuel Filomeno de Miranda, para mim, é o espírito mais especialista em processos desobsessivos. Ele viveu na Bahia, tá? Ele foi só interessante falar isso. Manuel Filomeno nasceu em 14 de novembro de 1876, em Jangada, município de Conde da Bahia. E ele foi presidente da Federação Espírita Baiana, onde desencarnou em 1939, em 14 de julho de 1942. Ele fala muito do processo que ele chama de ovoidização, passo a passo. E ele explica nos capítulos 14 e 15 dos tormentos de obsessão sobre esse processo e sobre como que eles são usados, tá? Foi normalmente psicografia de Divaldo Franco, tá? Primeira ideia fixa profunda, o processo do passo a passo são obsessores com monodeísmo. É tão forte a fixação e a loucura que ele não consegue mais... Cara, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você, entre aspas, tem a liberdade, o livre-arbítrio e tal, mas você vai ter uma resposta pela ação que você está. E as respostas sempre vêm, não tem o que fazer. E no final, você vai ver que você foi responsável em alguma esfera pela situação que você está. Perda total do controle emocional, implosão do sistema vital, onde não existe mais renovação energética e com isso não consegue-se fazer degeneração progressiva, degeneração. Olha o termo, do perispírito. Isolamento vibratório completo, retração da forma astral, perda da forma como as células são organizadas, como os tecidos são organizados. Colapso total da autoimagem, perda da identidade, não consegue mais saber quem é. Você tem uma regressão instintiva, vira um troço. Cara, já tentou conversar com espíritos equilibrados? Você não tem ideia, nem consegue. Eu tentei algumas vezes. Tem alguns espíritos que você... Fernando, obrigado, Fernando, por ajudar na faculdade, irmãozinho. Obrigado. Regressão. Cara, só rosna. Uma vez eu tentei conversar com um espírito, tinha um troço. Eu acordei em Gravatá, Pernambuco. Abri os olhos, Gravatá. Eu tenho certeza que eu tenho facilidade para sair do corpo, um lugar, casa, afastado do aglomerado. Todas as vezes que eu fui para lá, sair do corpo. Todas. Nunca existiu uma vez que eu fui para lá que eu saí do corpo. Eu achava, vou para lá que eu vou sair do corpo. Garantido. Chegava lá, que lugar, energeticamente? Acho que qualquer lugar mais distante das aglomeradas é bom, tá? Mas ali, especificamente, era incrível. Não sei o que tem aquele lugar ali. E eu despertei. Eu estava deitado assim. Aqui tinha uma varanda. Uma coisa. E tinha um troço, cara. Tamanho do Exu aqui, assim. Desse tamanho aqui, assim. Com um tridente. E ele enfiou o tridente por aqui, ó. E o tridente passou por aqui por dentro e pegou meu olho por dentro quando eu consegui, no astral. E ele tava assim, ó. E eu falei, velho, que porra é isso aí, velho? No meu travesseiro, assim, e ele tava no meu travesseiro aqui. Enfiando, eu levantei, sentei, olhei para ele. Não falava, velho, rosnava o troço. Aí ele pulou
para o lado da van e sumiu. Não sei o que desgrama foi aquilo. Então tem uns troços que você consegue conversar. Não tem conversa, velho. Até porque ele não fala a nossa língua, ou não entende, ou está em outro lugar. É um nível de ódio que nem tente. Então o ovoide é um ser inconversável. Não conversa. Não tem mente para conversar. Ele não consegue mais nada além de ele. Agora, o que ele tem? Potência energética próxima a nossa. Então você, infelizmente, sofre muito. Nos bastidores da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, ele também conta os casos práticos de processos de obsessão envolvendo a ovoide, demonstrando que, como os processos obsessivos, se desenvolvem a partir de ideias infelizes. Diz que muitas casas espíritas fecharam, e espiritualistas, por ataque com ovoides. Espíritos malvados usam esses seres como se fossem nada. Nada. Aliás, velho, isso não é possível, não. É o quê? Não é não? As políticas fazem o quê com a gente? A sociedade faz o que com a gente? A gente só quer nosso dinheiro, velho. Só quer nosso tempo, que a gente consuma propaganda, que a gente compre o produto deles. É 24 horas a gente nos enganando o tempo inteiro para nos deixar presos em consumo, em coisas que nós precisamos de 50 pares de sapato? Não. Você precisa de o quê? Então, por que a gente tem tanta besteira? Porque somos uns seres controlados, não precisa. Então, existem seres que nós somos moeda de troca para ele, tá nem aí pra gente, velho. Mas nem aí mesmo, quer seu dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem a menor significância. Eu estou falando alguma coisa errada aqui, galera? Alguém discorda disso aqui? No geral? Coisas mais poderosas, que funcionam como... passa por cima como um rolo compressor, é como se você fosse nada. Isso é o fato do mundo. É geral? Não, mas é bem forte isso. A indústria médica está preocupada, a indústria farmacêutica, ganha dinheiro, deixar você preso ali, aquilo para sempre, deixar você doente. E por isso que eu digo, eu sou estudante de medicina e eu questionei os professores. E eu não concordei, apesar de entender em tese. Vê, eu tenho desde pequeno, como todos nós, várias coisas as quais hoje nós estamos em zona de risco. E eu falei, professor, como que eu perguntei, o professor, isso, médico, e é um farmacêutico também. Me explica como que eu era criança, eu sempre tive se eu pegar medir minha pressão, 12/8. Como que agora nós podemos ser considerados como seres com risco de pré-diabética? Porque quem tem 12/8, ele fala, mais facilmente chega a 13, chega a 14. É lógico que faz sentido. Então, parece que tudo foi mudando. Antigamente, todo mundo era mais... Foi subindo. Professor, daqui a pouco, então, quer dizer, subir mais um pouquinho, vou ter que tomar medicação? Porque antigamente eu esperava um pouquinho mais. Não, você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado só. Então, o senhor acha que é certo? Eu falei, é certo, ele falou. Eu fiquei ali no meu canto, pré-hipertenso, né? Fiquei pensando assim, cara, o cara concorda, o que eu faço? Eu mantenho a opinião dele, penso como ele está pensando, continuo questionando para não virar um ser maluco também de teoria da conspiração. O que eu faço? E no fim das contas eu continuei pensando, né? Porque faz sentido o que ele falou até certo ponto, de que as pessoas que já têm a pressão ali próximo do que ele chama, têm em tese mais riscos e tal, na proporção, mas eu não sei dizer até onde isso tudo realmente faz sentido. Continuemos. Nós estamos sob controle. Então, os espíritos do lado de lá pegam esses seres e colocam dentro quando começa a acontecer grandes assédios nos ambientes. Então, você não pode negar que sensações e coisas estranhas você está sentindo. Cara, o coração está estranho. Pode rezar, velho. Pode rezar, pode. Se você não fala, mas está estranho há muito tempo. Então, já devia estar rezando há muito tempo já. Porque a gente não sabe as coisas todas que existem. Não sabe. Eu vou falar isso 1 bilhão de vezes. 50% da medicina é feito placebo. 50%. Vem cá. 50%. 50% da medicina é efeito placebo. 50% é você fazendo sozinho o processo. Então, meu pai, acredite em alguma coisa, porque você tem poderes que você não imagina, tá? Acredite. Então, se você começar a se sentir mal e não souber a solução, pode fechar os olhos. Deveria estar fazendo isso sempre. Mesmo que você não entenda o que é.
Eu não estou falando para você entender, para você ter... Mas acredite em alguma coisa. Pode ser o que você quiser. Deus, Jesus, Krishna, Buda, não importa. Ou em alguma coisa grande, o fluido cósmico universal, a conexão com o espaço, a força do Star Wars, o que você quiser. Mas feche os olhos, eventualmente, e sinta isso, porque existe alguma coisa que responde sem que ninguém entenda. E também é assim para o processo negativo. Nós não sabemos como entender por que ficamos doentes. Casas espíritas, com pessoas com conhecimento, diretores de casas espíritas brigaram. Não sou eu que estou falando, não. É o Manuel Filomeno de Miranda, um dos caras mais especialistas de desobsessão que existem no mundo inteiro, ao meu ver, porque ninguém escreveu tantos livros como esse espírito, através das mãos de Divaldo Franco. Ninguém. Ele está falando que fez, seres das casas não raciocinam, começam a entrar em padrões mentais que não percebem, começam a perder pela questão da fascinação, do ego, da ofensa, começam a usar termos, entre aspas, difíceis, em vez de usar o coração. E pega, então fecha os olhos. Os espíritos não conseguem se aproximar desses caras mais sutis. Estão o tempo todo falando, cara, cuidado. Existe uma coisa muito interessante, existe uma dificuldade verdadeira em um ser sutil densificar. É muito difícil densificar. Você vê, um extraterrestre, aquele relato meu, ele não consegue se manter no corpo, nem no corpo astral. O corpo astral dele, a perna saia para o lado, ficava pelo lado de fora, o rosto dele estava deformado. Acabou de chegar no corpo astral, ele não consegue entrar no corpo astral, para você ter ideia. Imagina o espírito tentando falar com a gente no físico. Eles têm dificuldades verdadeiras em relação ao planeta. Eles falam com a gente e agem, mas um espírito, além do respeito, eles têm dificuldade de falar com a gente. Como nós entendemos que é falar? Então, assim, não sabe o que está acontecendo, além de você cuidar. Aí você vai cuidar de tudo, tá? Cuida do corpo, cuida da mente e tal, vai no psicólogo, psiquiatra, o que for. Mas pode fechar os olhinhos e ficar conectado, porque você não tem poder. Você não entende. Então, por que eu falo isso? Porque você se utiliza, se tiver um troço em você grudado, desgruda, porque não tem sintonia para ficar. O assédio acontece inicialmente em 3 dias, tá? Em média, são 3 diazinhos para você sofrer um mega assédio. Às vezes, esse troço, você caiu a frequência, ele coloca, cola em você. Exemplo, que é o tema de hoje. Se em 3 dias, mais ou menos, você se manter calmo, pode cair no mesmo dia até, tá? Depende de você, do mentor e da proporção. O mentor vai tirar, porque esse é um negócio desproporcional. Mas, às vezes, esse processo é tão constante que dificulta mais. Você tem que passar 3 dias aguentando na pancada. Depois daí, aí o que você vai fazer? Esforço. Está mais difícil, pode fechar os olhos. O problema é que tem gente que passou a viver nessa energia constantemente, aí cai. Na teosofia, Charles Leadbeater, ele no Clarividente Científico, ele foi um dos maiores clarividentes dessa época. Ele disse ter visto seres estranhos, que ele não sabia dizer o que era aquilo também, em formatos estranhos. O plano astral também dele, Leadbeater, ele fala que o conceito da segunda morte também desintegra a consciência e passa pelo corpo mental. Ele fala que às vezes partes que ele não sabia, era tão estranho que ele via, que ele não sabia que aquilo se era o corpo psíquico, quer dizer, a segunda morte que manteve-se viva como se fosse um ser meio que débil. Sabe quando suas energias estão aqui, elas passam a vida toda sendo educadas pelo seu próprio corpo físico, né? Em algum momento você desencarna, ela não dissolve totalmente e fica meio que uma casca. Já falamos sobre essas cascas andando por aí. Era tão denso e tão absurdo, e elas tinham tão pouca consciência que ele não sabia dizer se era uma casca, que a gente tem que abrir a possibilidade de às vezes poder ser, ou se era uma consciência mesmo em estado de deformação total. Ele não sabia dizer. Então, vocês estão falando de um cara que estudava da teosofia conhecido, um grande clarividente, que já teve essa visão. E ele fala que... tem várias outras coisas que ele fala, tá? Ele fala... Esse cara, ele estudou a estrutura dos corpos sutis de uma forma bem interessante, tá? O ocultismo hermético, ele também fala das lavas, dos cascões e entidades fragmentadas, tá? Papus... Os maiores ocultistas franceses descrevem entidades similares usando terminologia hermética, lavas astrais conscientes, que ele não sabe dizer o que é uma coisa, cascões astrais animados, o termo cascão, né, porque você não toma banho.
nesse caso usada lá, formas ovoides de desejo concentrado, fragmentos de desejo, tão extremo, tão intenso, que quase uma monoideia difícil de se desvincular, de tão pesado que eram as irradiações mentais dele. Franz Bardon, na Iniciação ao Hermetismo, também, esse mago hermético alertou sobre a criação não intencional de entidades não físicas que poderiam atacar e parasitar o seu criador. Ele não saberia dizer se isso foi uma criação energética. Olha que interessante. Enquanto o outro não sabia dizer se era um resquício do corpo energético, esse não saberia dizer se foi uma coisa criada no astral. Ele não sabia dizer. Ele tinha uma teoria que, além de ser um ser, de ter sido alguma coisa criada para isso, um processo criado por seres malvados. Vê quantas teorias interessantes, por isso que Abrão abria a mente, além das visões somente que nós temos, inclusive espíritas, né? Os caras vão ver coisas que nós não entendemos. E segundo o Bardon, ele fala que entidades podem ser alimentadas, mantidas e usadas artificialmente, como se fossem treinadas de forma artificial. Olha a ideia da inteligência artificial aqui. Só que levada para uma questão que a gente não entende ainda. Como se você programasse uma coisa para ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Então ela deixasse ali, o objetivo dessa coisa é atacar, por exemplo, o seu celular ou o seu computador. Um exemplo, um vírus. Um vírus mantido só que dentro de um corpo. Imagina, já estamos tendo robôs, já estamos tendo coisa. Daqui a pouco vai ter robô na minha casa, vai ter robô na sua, já tem gente tendo ainda. Vai demorar muito. Em 10 anos vai ser comum você ter robô na sua casa, ajudando você e tal. E são seres que, em tese, colocariam personalidade dentro deles, treinariam de uma forma malvada. Inclusive, tem muitos treinamentos estranhos por aí, né? O Valdo Vieira também comentou, em algumas vezes, o termo, ele não usa o termo ovoide, ele usou o termo casulos extrafísicos. Tá? Degradados, casulos extrafísicos, consciências esferas ou consciências extrafísicas sem forma humana definida. Ele explica que a perda total do holochakra, que é o conjunto de todas as energias de todos os chakras, colapso total do energossoma, que é o corpo energético, regressão da forma extrafísica, densidade extrema, perda da capacidade de se projetar pensamentos organizados, vira um processo estranho, tá? Tem tantos outros que usavam vários termos diferentes, tá? Essa ideia da monoideia é o que mais se fala em todos os lugares, uma fixação mental profunda. Por isso que, por exemplo, eles são programados ou colocados, e quando ele cola na pessoa, a fixação é um negócio tão absurdo que você não tem como sair dela, a não ser que você tenha constantemente a parada para solicitar alguma coisa maior para te indicar. Você nunca ande a sua vida guiando ela somente pelo processo. Mesmo que você tenha um nível de razão muito alto, pode tirar a sua razão, nada mais é do que um foco pequenininho perto do processo que a gente não entende. Isso estou falando de forma científica, tá? Existe um entendimento científico do que nós não entendemos o corpo. E que ele tem e isso é sério, tá? E o poder de um corpo é inexplicável, o poder da vontade. Então, pode fechar seus olhos de vez em quando, humildemente. Não sei quantas coisas eu estou vendo, senhor, meus amigos, não sei exatamente. Eu procuro sentir mais ou menos, então peço, sim, que sempre me coloque, me instrua para o caminho correto, que me faça perceber as coisas. Ou humildade, sempre. Não sempre se coloca de uma forma, porque é muito forte, tá? Não brinca, não. Você não é tão forte quanto você imagina. A primeira coisa que entender, humildade sobre coisas que nós não entendemos, tá? Não sabemos o poder dessas coisas, sempre tranquilo. Obrigado, Rafael, pelo carinho. Ah, cara, quanta coisa aqui. Basicamente, o tema de hoje, basicamente, é a gente tentar entender, já falamos, por que um ser fica dessa forma, como eles são usados, tá? As causas que levam esses seres a isso, como eu falei a você, qualquer tipo de desarmonia, principalmente os vícios e as brigas muito fortes, intensas, feitas por tempo muito grande, que vão causar uma reação orgânica aqui, depois causam lá. Obrigado, Paulo, também pelo carinho, tá? Vocês são massa. E a gente não sabe quantas pessoas caem, quantos espíritos caem nisso, não são todos, tá? Para chegar no nível o André Luiz, por exemplo, ficou no umbral, mas não chegou nem perto disso. Então, muitos deles estão no umbral, são malvados, mas não chegam perto disso. Mas vão ficando. Eles vão ficando bem, no mínimo fica assim, ó. André Luiz deve ter sido resgatado dessa forma aqui. Você tá vendo aqui?
O cara emagrece, começa a comer as coisas todas lá, os dentes como apodrecem, porque é a mesma coisa, tudo que acontece. Bactéria, tá tudo lá pegando você, os ossos também, a gente quebra, os espíritos quebram os ossos o tempo inteiro, porque tudo isso, eles caem, quebram, alguém quebra, é o tempo todo, só que infelizmente não morre, né? Mas não chega ao nível de ser uma bolha, um gel. Para chegar nesse nível, entre aspas, nem dá para saber, cara, o quanto que um espírito tem que estar para implodir desse jeito, tá? O problema é que eu chego assim e tá vendo um lugar, como eu falei, que vai ser usado como moeda de troca, assim. Os caras pegam e jogam, assim, tá? Então tem ambientes que tem ovoides. Você chega no ambiente, você se sente mal. O cara chega no ambiente desse aí, que o objetivo é baixar a frequência do ambiente. Os mentores estão lá o tempo todo tentando tirar, movimenta. Vê a dificuldade, tem que chamar guardião. Você acha que é mentor que vem aqui? Quem é que tira os ovoides? Quem que você acha que é? Quem que tira? Você acha que é o Exu, velho. É o caboclo. É o linha de frente lá, é o Abílio, o Fernando do livro lá. São os caras em linha de frente, velho. É o Sabu. Então, um médico de hospital, ele não vai, velho. É o cara é enfermeiro lá. Tá acostumado a fazer o negócio, velho. Ele que chega no ambiente, tem que chegar, tem que ir, olha ali. Por isso que às vezes é tão pesado que tem. Você viu a limpeza que eu falei certa vez? Que a limpeza do ambiente é feita com elementos da terra. E eu vi que interessante. Lembra que eu falei que teve um amparo que foi feito com água do mar? Eu só vi isso uma vez, nunca vi ninguém mais falar sobre isso. Eu só vi isso uma vez num desenho, fora da minha projeção astral, que é o dobrador de água dos avatares, só. Eu nunca vi ninguém controlar a água voando. Se alguém viu algum livro, me fale, por favor. Se vocês já viram essa leitura em algum lugar. Cara, estava na casa da minha mãe, isso. Na frente da casa da minha mãe. A única vez que eu fui na casa da minha mãe, estava com um assédio cheio de sujeira, eu não sei o que tinha lá dentro. Ficávamos lá de fora do portão, tinha eu, uma mulher e sei lá quem que estava direito. Daqui a pouco eu olhei para o meu lado esquerdo da rua, começou a vir um negócio assim, velho, voando assim, rodando, muito grande. Ele não vinha como se fosse uma onda, não. Vinha como se fosse um cano, só que ele vinha assim, contorcendo assim pelo alto. E aí ele entrou na casa da minha mãe, cara, era muita água. Aí o negócio foi muito. Encheu a casa da minha mãe, assim, coisa de 3 minutos, não é isso? Até o topo. Eu estava do lado de fora do portão, a água subia aqui, ó, por trás do portão. E eu do lado de fora. Foi lá em cima, ficou um tempinho. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Eu falei, rapaz, eles falaram, é uma forma que a gente faz, água do mar, né? De tirar tudo de uma vez só. Aí sai miasma, sai teia, sai. Falaram tudo lá, germe, sai obsessão, corre tudo, porque é muito pesado. O negócio era muito agitado, tá? A água subia e ficava. Era tão agitado que parecia que estava com aquelas ondas de. Esbranquiçadas, fazendo aquelas. Bem forte, mexendo assim, fala, não fica nada, aí sai todo mundo, eles correm desesperados. O que é que a gente acontece? A gente tem certeza que tudo foi limpo. Aí depois a água baixou, nós entramos. A água baixou, entrou. Então você vê que os caras usam coisas desse tipo, porque o ambiente às vezes está muito carregado. E para eles irem naquele dia e me levarem, porque eu tinha pedido, não adianta pedir, né? Mas eu fui chato. Eu tinha pedido tanto para ela dar uma força, às vezes que eu sabia que o processo obsessivo lá estava pesado, que eu ia lá. Eu pedia tanto que eu filmei. Eu filmei isso antes filmei uma vez, a última vez que eu fui antes de acontecer esse assédio, eu senti uma coisa tão forte lá, um assédio da minha mãe, que eu filmei, eu acordei de manhã cedo, eu filmei a casa toda, pra eu não me esquecer. Eu falei, não posso me esquecer a energia que eu tô sentindo aqui, velho. A energia que minha mãe tá aqui dentro, velho, que cara, velho, que coisa difícil. Eu tenho esse vídeo até hoje, nas minhas nuvens aqui, do Dropbox, até hoje eu tenho ele guardado. Depois disso, foi tão forte, impactou tanto que os espíritos me ouviram a partir daí, né? Vamos lá. Depois de, sei lá, quase 20 e poucos anos pedindo para que fosse lá, nunca foram. Não existe regalia, tá? Teve essa aí no meio de uma vida aí. Não sei se foi uma regalia, se foi finalmente vão fazer um trabalho, chama ele para ele poder ver que nós respondemos, né? Depois de tantos anos. Né? Então não tem esse negócio, Saulo, vamos não mexer isso. Não pense que você é o gostosão, vamos lá ajudar o fulano. Não, nunca pense isso, tá? A regra é igual para todo mundo. Boa sintonia, boa frequência, para que você não caia em coisas desse tipo e entre em simbioses com coisas que você não imagina o que são. Então, sempre humilde. E sem contar que isso aqui é o extremo do terror. Mas o pior não é esse assédio. Esse assédio não é o tema de hoje também. O pior assédio não é esse. É o assédio do seu ego, tá?
Começa a se achar importante, começa a perder o foco, aí começa a achar alguma coisa, você entra numa energia estranha, faz um contrato com alguma coisa estranha por causa dos seus desejos financeiros, ou de riqueza, não sei o quê, ou de desespero. Principalmente as pessoas caem por questões financeiras, tá? Principalmente, há uma mistura de fascínio, ela aceita a sugestão de ser um ser mais importante para entrar, começar a colocar essa imagem, com isso começar, é difícil. Muita gente, a maioria cai por esse motivo. O fascínio, ele tem um pezinho no dinheiro, é daqui para ali, então tem que estar sempre com o pé cuidado assim, tá?